Olá, muito bem-vinda a uma série de 30 mensagens que o Senhor entregou ao meu coração. E hoje, especificamente, eu quero falar com você sobre a mensagem que está lá em Lucas, no capítulo 23, do verso 39 ao 43. Essa passagem, ela mexe, eu acredito, com todos nós, que diz assim: um dos malfeitores que estavam pendurados, enfurecido, no momento da crucificação, estava ali naquele contexto, os dois malfeitores e Jesus no centro deles, à mesma distância, Jesus no centro, o malfeitor à direita e o malfeitor à esquerda. E nesse versículo, que é de número 39, ele diz: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, o que estava do outro lado, respondendo, o repreendia. Ele foi repreendido pelo amigo ali, malfeitor, e dizendo: tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação? E no versículo 41 ele diz: porque nós, em verdade, padecemos justamente. Ele reconheceu ali o seu pecado, ali diante de Jesus. Ele reconheceu o seu pecado. Pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos. Mas este homem nada fez de errado. E ele disse a Jesus. E é isso que eu quero, minha irmã, meu irmão, que você se atente a essa frase que este malfeitor disse ali naquele momento tão desafiador na vida de ambos, né? E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. Neste momento, ele ali reconhece a grandeza do Pai. Ele reconhece ali o Filho crucificado. E esta mensagem, ela tem a ver com uma fé que reconhece a santidade. Aquele ladrão ali naquele momento, aquele malfeitor, ele estava diante de uma grande multidão. E essa grande multidão, muitos doutores da lei, conheciam a palavra, estudiosos da lei. Mas aquele homem, aquele malfeitor, ele não tinha ali nenhuma experiência e ele também não conhecia da palavra. Mas ele simplesmente reconheceu, devido à santidade de Jesus, a santidade que transforma. Então essa mensagem, o tema dela é a fé que reconhece a santidade. Ali ele teve fé suficiente para ter os seus olhos abertos. Uma multidão conhecedora de muitas dogmas, mas ele teve os seus olhos abertos. E o ponto número 1, minha irmã que está aqui comigo, é uma fé que reconhece quem somos. O primeiro ponto, ele reconheceu que ele era um pecador, que ele merecia sim aquela crucificação. Ele fez para estar ali, mas Jesus não. Então, ele reconhece a condição que ele tinha. Ele diz: nós reconhecemos os nossos atos, nós reconhecemos que merecemos estar aqui. Mas ele não. E ele não culpa ninguém, ele não cria desculpas, ele não cria cenários na sua cabeça, ele não justifica o pecado que ele havia cometido. Ele simplesmente reconhece que ele estava diante de alguém santo. Ele reconheceu ali que estava diante de Jesus. E essa, minha irmã, é a porta de uma transformação espiritual. É uma porta de entrada de uma transformação espiritual. Nós precisamos todo o tempo reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer aquilo que nós precisamos, não apenas colocar máscaras ou apenas isso não é culpa minha, isso é dos meus antepassados, mas nós precisamos reconhecer a santidade de Jesus. Nós precisamos reconhecer e nós precisamos entender
que essa santidade de Jesus é o que molda o nosso caráter, que molda a nossa vida, que molda os nossos hábitos. Aquilo que um dia nós fizemos já não faz mais parte de nós. Quando os nossos olhos se abrem, quando os nossos ouvidos se abrem, nós reconhecemos e nós simplesmente buscamos nos tornar aquilo que o Senhor nos fez para ser. O Senhor nos fez para ser. Jesus, quando estava aqui nessa terra, ele dizia: eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer. E o nosso modelo é Jesus. Que nós possamos todos os dias, ao acordar, ter em nossas orações, que eu possa hoje fazer o que Jesus faria no meu lugar. O que ele faria? Ele perdoaria? Ele mudaria hábitos? Ele simplesmente colocaria embaixo do tapete? Não é isso. Nós precisamos ter este coração como deste ladrão na cruz, onde reconhece que Ele é santo e Ele nos amou, tamanho amor, que nós devemos olhar para Ele e desejarmos ser mais parecidos com eles. É uma caminhada, minha irmã, é uma jornada. Para esse ladrão, para este homem que estava sendo crucificado, foi rápido. Mas para nós é uma jornada. Que nós busquemos essa jornada diariamente. Que os nossos olhos reconheçam a santidade de Jesus e que o nosso desejo seja nos tornar mais parecido com Ele. O segundo ponto é a fé que reconhece quem é Cristo. Quem é Cristo? Está no versículo 41. No centro do caos, toda aquela multidão. Imaginem, minhas irmãs, como seria naquele momento? Numa cruz, no alto de uma cruz, as pessoas embaixo, falando, gritando, humilhando. Hoje é até suave, né? Na internet as pessoas, você nem as vê, mas naquela época era olho no olho. Imagine como estava ali as emoções de todos eles. Mas ele ali reconhece que Cristo, Ele é o único que é puro, santo, e Ele é aquele o qual Deus enviou para que morresse na cruz pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Nós fomos justificados por Ele, E aquele homem vê o que ninguém via naquele momento. Aquele homem vê a pureza de Jesus, a pureza do Cordeiro. Aquele homem vê a justiça de um homem santo, que nos justificou. Aquele homem vê a dignidade do Filho de Deus. E a fé que aquele homem teve, que aquele ladrão ali na cruz, aquele malfeitor teve, é uma fé que salva. E que mesmo quando tudo para aquele homem parecia o fim, parecia a derrota, aquele homem se posicionou. E diante do posicionamento e do reconhecimento dele, aquele homem, através da revelação de um Deus santo, que se entregou por amor, aquele homem, ele recebe a salvação. E aí, muitas vezes, nós precisamos reconhecer que nós precisamos buscar a santidade diariamente, buscar conhecer o caráter do Pai, buscar entender nas situações como Jesus faria, como a Bíblia, como a nossa base nos orienta. Em todas as situações da nossa vida, seja no nosso dia a dia no trabalho, seja na educação dos nossos filhos, nós precisamos reconhecer que Cristo é aquele que é o único caminho para que nós possamos ser mais parecidos com Ele, que nós possamos ver as verdades de Deus em nossas vidas, de quem nós somos. Jesus ali, Ele veio como um cordeiro. Ele veio para nos salvar.
E o terceiro ponto, que está no versículo 42, que mexe muito comigo, minhas irmãs. O versículo 42, ele diz, aquele malfeitor diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Imagine só, ele estava sendo crucificado, ele já tinha passado por toda aquela dor. Jesus já tinha passado por toda aquela triste caminhada até chegar até ali, a crucificação, e colocaram o vinagre e humilharam. Disseram para ele, né, se és tu mesmo, desce daí. Mas ele estava ali para um propósito muito maior, um propósito de amor. E aquele homem, aquele malfeitor, reconheceu que mesmo as circunstâncias não sendo tão favoráveis para Jesus, ele o viu como rei. Ele entendia que ali havia um reinado para qual aquele homem estava indo. Jesus estava indo para junto do Pai. Como alguém que está vendo Jesus morrer, como alguém que está vendo aquela circunstância, ele sabendo de todo o seu pecado, e ele olha para aquele homem, reconhece a santidade, como os olhos dele foi abertos a tal ponto que ele reconhece o reino, que ele reconhece quem é Jesus. Isso, minha irmã, essa fé, ela vem pela revelação. Não é uma fé embasada em teoria, não é uma fé embasada em performance, é uma fé revelada. E ali ele recebeu a revelação de quem Jesus era. E essa fé discerne que Jesus não era um condenado. Ele foi o único ali que reconheceu que ele é o Rei Eterno. Ele reconheceu que Jesus é o Rei Eterno. E mesmo ali, naquela situação, ele diz: lembra-te de mim. Ele primeiro reconheceu o seu pecado, ele reconheceu a sua fraqueza, ele reconheceu que ele não era digno de estar até ali junto com Jesus Santo. Mas ele disse: lembra-te de mim. E lembra-te de mim. Ele simplesmente passa de um momento de dor para a resposta que muitos de nós buscamos. Nós buscamos. Eu quero ir com o Senhor. E ali ele teve a resposta. No versículo 43, a resposta de Jesus foi de tremendo amor quando ele diz: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus é esse, que não olhou para ele com condenação, mas Jesus olhou dizendo uma mensagem para nós, que quando nós reconhecemos a grandeza, a santidade, nós temos a chave do paraíso. Nós podemos estar com Ele. E a resposta de Jesus ali foi tão rápida, porque Jesus, Ele conhece o nosso coração. Deus, Ele sonda o nosso coração, como está lá em Salmo 139. Ainda a palavra nem chegou aos nossos lábios, o Senhor já conhece todas elas. Todas elas. E Jesus ali, Ele sabia que aquele coração daquele homem era um coração arrependido, era um coração quebrantado, que estava desejando apenas a salvação. E Jesus, como tudo na nossa vida, pela graça, Ele recebe aquilo que Ele havia dito. Lembra-te de mim, hoje mesmo, vem, você já reconheceu tudo que eu vim fazer nessa terra, mostrando no meu tempo de ministério, você aqui, em algumas horas, você teve o acesso, porque você reconheceu. A salvação, minhas irmãs, começa hoje. Hoje, a cada novo dia, nós temos a oportunidade de estarmos mais parecidos com Jesus. A cada novo dia, pela graça, o Senhor nos dá clareza, discernimento
para que nós possamos ser mais parecidos com Ele. Aquele que estava condenado nos seus últimos minutos encontra a certeza da eternidade com Cristo. E esses pontos, minhas irmãs, na cruz, neste momento da crucificação, nós entendemos que a fé que reconhece a santidade não precisa de perfeição. A Bíblia mesmo nos diz: vinde como estás, e eu vou transformar a cada dia o seu caráter, o seu temperamento, os seus pensamentos. Então, como aquele ladrão que reconheceu os seus pecados, é assim que nós precisamos nos apresentar diante do Senhor. Ele não quer que nós sejamos santos para ir até Ele, mas Ele quer que nós venhamos até Ele e a partir da nossa fé, Ele mesmo vai fazendo aquilo que precisa ser feito, o processo da santidade. E aquilo que um dia nos atraía, já não vai mais nos atrair. E aquilo que um dia nós fazíamos tão rotineiramente, se não estiver alinhado com o caráter de Deus, nós não iremos mais desejar fazer. Porque este é uma caminhada de deixar a santidade de Jesus nos transformar. Não precisa muitas vezes de tempo. Muitas vezes quando nós nos entregamos, o Senhor Ele é rápido em fazer a transformação quando encontra um coração quebrantado, um coração como o desse malfeitor. Ei, eu não mereci estar aqui, eu errei mesmo, mas eu reconheço a santidade. Não precisamos, muitas vezes, de performance. Eu faço isso, eu tenho este ministério, tudo isso é para nos fortalecer. A Bíblia nos ensina que nos nossos relacionamentos é ferro afiando ferro. Isso faz parte da nossa transformação, da nossa santidade, isso é diário. Mas não precisa. O que nós precisamos é ter um coração que entrega tudo ao Pai, quem nós somos, da maneira que nós somos, que vai a Ele e Ele faz aquilo que precisa ser feito em nós. A fé do ladrão mudou o seu destino em segundos, porque encontrou o santo. E quando reconhecemos quem Deus é, tudo muda. A vida muda, os pensamentos mudam, os desejos mudam. Que essa fé deste malfeitor desperte em nós a fé que vê Jesus como Ele realmente é. Ele é o único caminho, Ele é a verdade. E a vida plena nós só encontramos nele. Senão nós sempre estaremos buscando algo para preencher aquilo que só Ele, só Deus preenche. Na nossa geração, minhas irmãs, nós estamos a todo momento buscando algo para suprir uma necessidade, um vazio, uma completude, entender qual é o nosso propósito. E isso só é revelado a nós quando nós estamos rasgados diante dele. Quando nós estamos com o coração, querendo ouvir a voz do Pai, querendo saber quais são os sonhos do Pai para nós, querendo pensar como o Pai pensa, querendo ter o caráter que Ele tem. E isso, minhas irmãs, está disponível hoje para nós. A fé que rende a Jesus, a fé que rende para este caminho, que é a melhor escolha que nós podemos ter. A melhor escolha das nossas vidas é escolher amar a Jesus. E eu quero orar para que o Senhor faça aquilo que só Ele pode fazer. Não tem a ver com a Kellen, não tem a ver com plataforma nenhuma. Tem a ver com o Espírito de Deus que está aqui, está aí. Então feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, só o Senhor faz
o inimaginável. E eu peço que onde estiver assistindo agora este vídeo, o Senhor encontre um coração quebrantado e contrito, que reconhece a santidade de Jesus, reconhece que Ele é o nosso único caminho, Ele é a verdade e a vida. E que nós possamos ter o nosso coração rendido a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Minha irmã, se essa mensagem falou seu coração, eu quero lhe pedir uma ajuda. Inscreva no canal, ative o sininho, porque toda semana eu quero ter um encontro com você. E compartilhe também nos seus grupos, para que mais pessoas possam entender que Jesus ele está desejando que nós tenhamos um coração que deseja a santidade, que deseja ser mais parecidos com Ele. Até lá!